O peso de uma armadura. Ele forjou armaduras reluzentes para proteger o mundo, mas nenhuma delas foi capaz de blindá-lo contra si mesmo. Tony Stark. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. O homem que se autoproclamou o Homem de Ferro, o escudo tecnológico da humanidade. Mas por trás do brilho do metal e da arrogância calculada, escondia-se uma verdade incômoda. O maior inimigo de Tony Stark sempre foi Tony Stark. Em algum momento perdido entre batalhas épicas e invenções revolucionárias, até o maior dos heróis precisa encarar o reflexo distorcido no espelho e confrontar a sombra de suas próprias criações. Antes do ferro, havia apenas o homem. Um homem brilhante, sim, mas consumido pela própria lenda que ele mesmo criou. Herdeiro de um império bélico, Tony vivia para os holofotes, para a validação externa. Sua genialidade era uma ferramenta para o ego, não para a responsabilidade. A caverna mudou tudo, ou assim pensávamos. Naquele inferno, ele não forjou apenas uma armadura, mas uma segunda chance. Uma chance de redirecionar seu intelecto. Mas velhos hábitos custam a morrer. A fuga foi espetacular. O seu retorno foi histórico. Mas a confissão... a confissão. Eu sou o Homem de Ferro. Não foi um ato de transparência, mas a maior jogada de ego de sua vida. Ele não estava se revelando, estava se coroando. A armadura, nascida da necessidade de sobreviver e talvez de uma fagulha de consciência, rapidamente se tornou o símbolo máximo de sua autossuficiência e perigosamente de sua arrogância. O mundo ganhou um protetor, mas um protetor que ainda acreditava ser o centro do universo. O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. E no caso de Tony, de tecnologia de ponta, sua mente incansável buscava soluções definitivas, atalhos para a paz. Mas sua impaciência e sua fé cega na própria capacidade o levaram a decisões desastrosas. Ultron. A paz em nosso tempo. Uma inteligência artificial criada para proteger, mas que herdou a pior parte de seu criador. A convicção de que os fins justificam os meios, mesmo que os meios sejam a aniquilação. Tony não previu a ameaça, ele a programou. Sokovia foi a consequência direta de sua arrogância. A guerra civil, a fratura exposta de sua necessidade de controle. Ao tentar impor uma ordem tecnológica, uma supervisão que ele mesmo ajudaria a moldar, Tony aprofundou a divisão. Ele via a regulamentação como a única resposta, incapaz de perceber que a verdadeira falha não estava na falta de controle externo, mas na sua própria dificuldade em confiar, em colaborar, em admitir seus erros. Cada tentativa de consertar o mundo com mais tecnologia parecia apenas criar novas rachaduras, novos monstros. Mas o universo tem suas formas de quebrar até o ego mais blindado. Em Titã, Tony não enfrentou apenas Thanos, enfrentou o preço final de suas falhas. A perda de Peter Parker, o garoto que ele trouxe para aquele mundo de perigos, foi o golpe que nenhuma armadura poderia absorver. Não era mais sobre estratégias ou tecnologia, era sobre a falha humana, a impotência diante da perda. Aquele "eu deveria ter previsto" não era apenas lamento, era o reconhecimento tardio de sua responsabilidade. Por um tempo ele escolheu a paz, a família, a vida que sempre lhe pareceu distante, mas o passado e a culpa nunca o abandonaram completamente. Quando a chance de reverter o estalo surgiu, sua primeira reação foi proteger o que havia conquistado. O retorno não foi pelo heroísmo ou pela glória que tanto buscou no passado. Foi pelo peso da perda, pelo amor por aqueles que se foram e talvez pela última chance de redenção. Ele voltou não como o Homem de Ferro invencível, mas como um homem quebrado, ciente de que o caminho à frente exigiria mais do que ele talvez tivesse para dar. A última armadura, a última invenção. Ele sabia, ao construí-la, que não era apenas mais uma ferramenta de guerra, mas potencialmente seu próprio epitáfio. Aquele brilho nos olhos não era mais de arrogância,
mas de resolução. Ele viu o futuro, o único em 14 milhões onde eles venciam, e entendeu o preço. O Homem de Ferro, que começou sua jornada obcecado em controlar tudo, agora enfrentava o ato final, a abrir mão do controle supremo, a aceitar o sacrifício. Eu sou o Homem de Ferro. A frase que iniciou sua jornada pública como herói ecoou novamente, mas com um significado totalmente diferente. Não era mais uma declaração de poder, mas de sacrifício. Naquele instante, ao abraçar a própria mortalidade para salvar o universo, Tony Stark transcendeu a figura do inventor genial e egocêntrico. Ele não estava mais tentando ser um herói aos olhos do mundo. Ele estava finalmente agindo como não por aplausos ou reconhecimento, mas porque entendeu que o verdadeiro heroísmo reside na capacidade de colocar os outros acima de si mesmo, de enfrentar as consequências de suas escolhas, mesmo que a consequência final seja o próprio fim. Ser herói, para Tony Stark, nunca foi sobre a perfeição da armadura ou a aclamação das multidões. Foi uma jornada torturosa de autodescoberta, marcada por erros monumentais e uma luta constante contra seus próprios demônios. Ele tropeçou, caiu, feriu aqueles que amava e quase destruiu o mundo que jurou proteger. Mas, no processo, ele também aprendeu. Aprendeu sobre perda, sobre responsabilidade, sobre o verdadeiro peso de suas ações. A armadura mais forte que ele já construiu não foi feita de vibranium ou nanotecnologia, mas da aceitação de suas próprias falhas. E no fim, ao dar sua vida, Tony Stark não apenas salvou o universo, ele finalmente se salvou de si mesmo. Deixou um legado não de invencibilidade, mas de humanidade imperfeita, de redenção conquistada a duras penas. O dia em que ele viu que não era o herói que pensava ser, foi o dia em que ele verdadeiramente começou a se tornar Tony Stark não salvou apenas o universo, ele salvou a si mesmo. E se você também acredita que heróis são feitos de falhas e escolhas difíceis, inscreva-se no canal. Aqui, a gente revive as histórias que realmente importam.